avalanche. À distância, suave como uma nuvem. De perto, uma mortífera e incontrolável massa de neve e gelo. Nossa tecnologia tenta lutar contra ela, mas nunca a controlaremos por completo. Ela é chamada de Morte Branca. Uma lembrança fria e mortífera do poder selvagem do nosso planeta feroz. Uma avalanche quebra a paz da solidão de uma montanha. Enganosamente lenta, ela até parece graciosa, com todo o seu poder escondido por uma suave nuvem de neve. Mas a avalanche está descendo esta montanha a mais de 160 km por hora. Uma força impossível de deter, com até 1 milhão de toneladas de neve e gelo. Um destruidor. Até mesmo a menor avalanche pode matar, e as maiores podem derrubar árvores enormes, destruir e enterrar edifícios e estilhaçar concreto reforçado. Mas nem todas as avalanches são formadas por neve. Às vezes, as próprias montanhas descem morro abaixo. Deslizamentos de rochas podem trazer consigo milhões de toneladas de materiais, mudando a paisagem para sempre. O mais mortífero de todos, cinzas quentes e vulcões, também são avalanches. Mas as avalanches de neve são as mais comuns. Em todo o mundo ocorrem mais de 1 milhão por ano. Onde existem montanhas de neve, existem avalanches. Sem a presença de pessoas, elas não representam um risco. Mas por milhares de anos, nós lutamos para domar as montanhas para sobrevivermos, viajarmos, trabalharmos e, mais recentemente, para praticarmos esportes. Cerca de 200 pessoas são mortas por avalanches todos os anos. Algumas morrem esmagadas e fustigadas pelo gelo e pela neve. Outras são atiradas contra árvores ou rochas, mas a maioria morre sufocada. Quando a avalanche diminui de velocidade e para, suas vítimas frequentemente ficam enterradas sob a superfície. Escapar é virtualmente impossível. Esta foi a experiência de Tim Alger, num raro acidente de alpinismo. Um simples escorregão fez com que Tim e seu parceiro caíssem 610 metros por sobre um penhasco. Ele foi salvo da morte certa aterrissando numa escarpa, um declive de neve macia que depois se tornou uma avalanche, caindo mais 152 metros morro abaixo. Quando ela finalmente parou, Tim estava vivo, mas completamente enterrado. Quando a neve está se movendo, é como se ela tivesse a propriedade de um fluido e você está se movendo, de certo modo, numa substância semelhante à água. Velocidade é essencial num resgate de vítimas de avalanche. Não há tempo para buscar ajuda de fora. A vítima certamente estará morta antes da ajuda chegar. Após 30 minutos, metade de todas as vítimas enterradas na neve morrem por falta de oxigênio. Após 3 horas, somente 1 entre 10 sobrevivem. Vamos planejar! Teremos de fazer uma busca com o transmissor receptor. Pegue o seu! A melhor esperança encontra-se nestas balizas de rádio. A maioria dos esquiadores e excursionistas experientes os levam consigo. Eles normalmente transmitem um sinal de rádio fraco, mas depois de uma avalanche, a equipe de resgate pode comutá-los para receber o sinal da baliza de qualquer um enterrado na neve.
A busca deve ser lenta e metódica, apesar da vítima poder estar morrendo a poucos passos de distância da equipe de resgate e talvez a poucos centímetros abaixo da superfície. Eu tenho sinal, Mark. Desça! Eu o encontrei! Aonde ele está? Aqui mesmo, nesta área. Prepare a sonda. Vamos sondar aqui. Alguma coisa aí? Não, nada aqui. Muito bem, Mesmo então se a vamos pessoa continuar. enterrada puder respirar no início, sua respiração morna começa a congelar-se na neve em torno do rosto, formando uma máscara de gelo que torna impossível respirar. Achamos! Aí está ele! Tente respirar, Rob! Muito bem, Rob. Como está o seu braço, o seu tronco, agora que estamos tirando a neve? Estão bem. Ótimo. Vamos limpar um pouco o seu rosto. Tudo bem? Ótimo. Oh, cara, como é bom ver você. Também é bom ver você. Muito bem. Fique com ele, Mark. Eu vou tentar desenterrá-lo mais um pouco. As avalanches continuam a matar mesmo depois que as vítimas são salvas. A hipotermia, choque ou os ferimentos internos fazem com que seja vital tirá-las da montanha o mais rapidamente possível. O núcleo do corpo, o peito e o abdômen devem ser aquecidos primeiro e mantidos quentes. Só então a vítima pode ser envolvida em cobertores para ficar aquecida o bastante para o frio voo para fora da montanha. Apesar de todo o seu poder mortífero, a avalanche é uma das forças mais simples da natureza. Enquanto os flocos de neve caem na montanha, eles aderem uns aos outros, camadas de neve se acumulam. Mas há uma outra força trabalhando, a gravidade. Quando a força da gravidade se torna maior do que a força que segura as camadas de neve juntas, há o risco de uma avalanche. Mas, apesar de sua simplicidade, as avalanches são ainda muito difíceis de prever. Dependem da quantidade de neve, do terreno e do clima. Compreender essas complexidades é algo que requer habilidade. Existem 3 tipos distintos de avalanche, cada um deles letal. A maior e mais destrutiva é a avalanche de pó. Um pedaço de gelo ou de rocha em queda inicia a formação de uma massa de neve solta, deslizando montanha abaixo. Enquanto desce, ela vai recolhendo mais e mais neve. Em alguns segundos, uma enorme nuvem de neve, gelo e ar está descendo a até 322 km por hora. Esta, na Nova Zelândia, caiu mais de 1.829 metros de seu ponto inicial. A avalanche ainda tinha tanta energia que criou uma vaga de vários metros de altura do outro lado do vale antes de finalmente parar. O tamanho e a velocidade de uma avalanche de pó pode criar uma incrível onda de ar que viaja à sua frente, quebrando árvores como palitos e fósforos e matando qualquer um em seu caminho. O segundo tipo é a chamada avalanche molhada. Elas costumam ocorrer no final da estação, quando a neve assentada é funda e está começando a derreter. Às vezes, nessas avalanches molhadas, a neve pode fluir como água. Outras avalanches molhadas se movem tão lentamente que aparentam ser um pouco mais do que um fio d'água, mas apesar disso são mortíferas.
As avalanches molhadas podem ser enormes. Às vezes, todo o lado nevado de uma montanha cede, e quando cede, sua força é assombrosa. Na cidade norueguesa de Alda, em 1993, esta avalanche deslizou montanha abaixo a apenas 8 km por hora. As pessoas tiveram tempo bastante para escapar, contudo, nada puderam fazer para impedir que a avalanche engolisse as suas casas. Mas o terceiro tipo, a avalanche de laje, é o verdadeiro assassino. O peso de um esquiador pode ser o bastante para separar uma laje inteira de neve das camadas abaixo dela. Enquanto deslizam, as camadas superiores duras da laje se quebram em 1 milhão de pedaços de gelo, alguns tão grandes quanto casas. Enquanto isso, as partes movem-se mais fluidamente umas contra as outras e a avalanche acelera mais rápido do que nunca. O que começou como um delicado floco de neve agora se transformou numa força letal. Todos os esquiadores que você verá neste programa que foram pegos por avalanches sobreviveram, mas na média 1 em cada 10 pessoas atingidas morre. A atração das montanhas é irresistível. Todos os anos as pessoas vão cada vez mais longe procurando novos picos para escalar ou novos declives para esquiar. E todos os anos, as montanhas cobram o seu preço. A aparente tranquilidade é enganadora. O perigo se esconde sob a superfície macia da neve, e qualquer um pode se tornar uma vítima. Julia Dundas estava com um grupo de esquiadores muito experiente numa viagem às Rochosas Canadenses. O dia estava lindo. Tinha nevado uns 5 centímetros na noite anterior. Não havia nenhuma nuvem à vista. A temperatura estava perto de 0 grau. Então, subimos a ravina. E então a avalanche começou. O declive parecia perfeito, mas o que nenhum dos esquiadores podia ver era uma camada enfraquecida sob a superfície, uma armadilha mortífera. Esta é uma história comum. A maioria das avalanches que matam pessoas são causadas por pessoas. No caso de Julia, um dos esquiadores que estava no declive acima disparou a descida, enviando uma violenta massa de neve que cascateou em sua direção. Só ouvimos alguém gritando avalanche. Eu estava bem longe e foi só isso. Eles gritaram, eu olhei para cima e vi tudo descendo. Foi como uma grande onda. Foram 2 segundos, ela me pegou de surpresa. Foi tão rápido. Uma força enorme e você está preso no meio dela. Tudo fica branco, é como estar na água e você se debate, mas não tem jeito. Tudo o que senti foi uma onda de neve sobre mim. Ela me acertou e foi como estar presa no cimento. E estava na altura do meu rosto, sabe? Eu me lembro de tentar respirar e não havia nada lá e eu disse... Primeiro eu comecei a gritar, tentei gritar e depois pensei, espera 1 minuto até tudo assentar. E achei que estavam chegando mais perto, mas depois eu desmaiei. Estes 3 escaparam da morte quase certa esquiando através do deslizamento para uma neve mais estável. Quando estava em segurança, a laje já estava viajando a quase 130 km por hora. Os esquiadores tiveram sorte. É por causa de avalanches poderosas como esta que surgiu o nome Morte Branca.
Esta avalanche desceu por mais de 1,5 km montanha abaixo, com uma nova vaga de neve empurrando-a cada vez mais, todas as vezes que parecia que ia parar. Nas montanhas íngremes dos Alpes europeus, as pessoas têm convivido com a morte branca há milhares de anos. Há mais de 100.000 avalanches aqui todo ano, no que é a região montanhosa mais densamente povoada do mundo. A consequência é inevitável. No inverno de 1951, houve quantidades recordes de neve e de vento. Avalanches caíram sobre muitas cidades e vilas, enterrando e destruindo propriedades, animais domésticos e pessoas. Nesse único inverno, quase 100 pessoas morreram só na Suíça. Mas as mortes provocadas por avalanches foram registradas pela primeira vez aqui mais de 2.000 anos atrás, quando Aníbal conduziu seu exército em sua épica travessia das montanhas, marchando para Roma. Registros históricos mostram que as avalanches mataram 18.000 de seus homens durante a travessia. Mas mesmo esse número enfraquece em comparação às mortes ocorridas aqui durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1916, soldados austríacos e italianos que lutavam nos Alpes apontaram seus canhões para os topos das montanhas em vez de apontarem uns para os outros, provocando avalanches que soterraram as posições inimigas. Foi uma campanha bizarra, mas altamente eficaz durante a guerra. Nesse único inverno, quase 80.000 soldados de ambos os países foram mortos pela força letal da morte branca. Os corpos da maioria nunca foram recuperados. Para aquelas pessoas cujo trabalho é salvar vidas prevendo as avalanches, monitorar as condições do clima é vital. Em muitas regiões montanhosas da América do Norte e do Canadá, existem redes de estações do tempo remotas situadas em áreas elevadas, onde as avalanches são comuns. Estas estações medem a velocidade do vento, temperatura, a precipitação de neve e emitem os dados pelo rádio às estações de monitoração nas cidades abaixo. Esses locais remotos, expostos aos elementos ferozes do inverno, devem ser verificados regularmente para se assegurar que todo o equipamento esteja funcionando corretamente. Mas o esforço vale a pena. Com a nova tecnologia, os meteorologistas podem acordar pela manhã e com apenas um computador, laptop e um telefone, podem descobrir em alguns segundos exatamente quais são as condições climáticas nas montanhas. Para produzir uma ameaça real de avalanches, uma montanha deve satisfazer uma série de condições. Primeiro, deve ser alta o bastante para produzir uma cobertura de neve profunda. Montanhas elevadas significam também poucas árvores, porque as avalanches começam muito mais facilmente acima da linha das árvores. As florestas escoram o bloco de neve, dificultando o deslizamento de neve. Naturalmente, uma vez que uma avalanche tenha começado, as árvores não oferecem nenhuma proteção. O ângulo do declive também é essencial. Se for íngreme demais, as camadas de neve deslizarão antes que possam formar uma laje. Se for plano demais, a laje não irá se soltar. A maioria das avalanches ocorre em declives entre 30 e 45 graus. Infelizmente, estes ângulos também são perfeitos para o melhor do esqui. O peso de um único esquiador pode ser o suficiente para fazer com que toda a neve na face de uma montanha comece a se mover. Mas mesmo um ângulo raso na inclinação nem sempre é seguro. Este homem dirigia seu snowmobile declive acima, numa inclinação de somente 20 graus, quando provocou uma avalanche. Felizmente para ele, o ângulo raso significou que a avalanche viajou razoavelmente lenta e ele pôde passar à sua frente. Geralmente não há nenhuma possibilidade de se passar à frente de uma avalanche. Trilhas regulares de avalanches geralmente são reveladas por sinais de destroços. Quando as trilhas das avalanches passam por florestas, as pistas são fáceis de encontrar. Assim como um rio, uma avalanche abre a sua própria trilha.
Onde as avalanches são frequentes, as árvores nunca têm uma chance de crescer e a trilha permanece desobstruída e nua. As árvores dispersas ao longo da margem de uma trilha mostram que esta parte do declive é atingida com menos frequência. As árvores tiveram alguns anos para crescer, é necessária uma avalanche muito maior para derrubá-las. Aqui, árvores adultas foram arrancadas pela raiz, estilhaçadas e lascadas. É o sinal de um evento raro, porém dramático. Uma enorme avalanche que desce o declive talvez uma vez em cada 50 anos. As avalanches são muito volúveis. Dependem do clima, dos ciclos de tempestade que trazem neve fresca, das mudanças de temperatura, da luz do sol e de muitos outros fatores. Em um único local, a estabilidade do bloco de neve pode mudar de uma semana para outra, de um dia para outro, ou mesmo de uma hora para outra. Avaliar as possibilidades de uma avalanche requer habilidade, experiência e até mesmo tecnologia moderna. Para os meteorologistas, isso significa fisicamente ver o que está acontecendo no bloco de neve. As técnicas são razoavelmente simples e, surpreendentemente, mal mudaram nos últimos 50 anos. A superfície da neve, -9. O método básico é ir para um declive onde exista o risco de uma avalanche e cavar um fosso com paredes verticais lisas na neve. Os meteorologistas fazem isso regularmente. Na laje de vento, 0 a 1. Em um só inverno, eles cavam literalmente centenas de fossos. Descendo para 29. As camadas do bloco de neve revelam muitas coisas. Embora ao olho inexperiente a parede possa parecer apenas uma massa de neve, estes peritos podem facilmente distinguir as suas diferentes camadas e saber qual a sua resistência. Eles também examinam que tipo de cristais de neve formam cada camada, porque estes são ótimos indicadores de sua resistência. A experiência é o mais importante. O meteorologista habilidoso pode dizer muito usando simplesmente uma lupa. São formas mistas, facetas do tamanho do tipo 1. O teste seguinte é ver como uma camada está ligada à outra. Eles isolam uma coluna e usam uma pá como alavanca para retirar a neve. A coluna se rompe na camada mais fraca. Acho que vamos ver se a falha está na laje de vento ou então na crosta. O melhor teste para avaliar a estabilidade do bloco de neve é criar uma avalanche pequena e controlada. Um bloco de neve maior é cortado e isolado e o peso de um corpo humano dispara o deslizamento. São 2. 3. Os especialistas usam sua habilidade e experiência para interpretar os resultados e decidem quais são as áreas de risco do declive. Sua habilidade pode significar a diferença entre a vida e a morte. Alguns tipos de avalanches não são feitos de neve. Esta nuvem cinza é a mais letal forma de avalanche do mundo. Ela vem de um vulcão em erupção. Chama-se fluxo piroclástico. Ele se comporta como uma avalanche de neve, mas é formado por milhões de toneladas de cinzas, rochas e gases vulcânicos venenosos. Este está descendo a lateral do Monte Fugan, no sul do Japão, a 240 km por hora. Dentro da nuvem, a temperatura é de incríveis 1000 graus. Uma rajada de vento ainda mais quente viaja na frente da nuvem a mais de 320 km por hora. Para qualquer um que esteja no caminho deste monstro, não há escapatória. A morte é instantânea.
Mas isso não impede que cientistas viajem pelo mundo para observar os fluxos piroclásticos. Geralmente eles ficam a vários quilômetros de distância por medida de segurança, mas nem sempre. Maurice e Katia Kraft, reconhecidos geólogos e cinegrafistas franceses, têm estudado e filmado vulcões há 30 anos. Em 1991, eles levaram um grupo de 41 pessoas ao Monte Fugan para observar e filmar fluxos piroclásticos. Eles chegaram mais perto do que os outros. Eles achavam que estavam seguros. Mas logo após estas imagens serem gravadas, um enorme fluxo piroclástico desceu a montanha com muito mais força do que qualquer outro. O fluxo fez uma curva. A onda da explosão foi em linha reta. Todas as 43 pessoas morreram instantaneamente. Este foi uma vez um vale ricamente arborizado. Agora é um deserto cheio de milhões de toneladas de entulho daquele fluxo terrível. A paisagem foi mudada para sempre. Os vulcões podem também produzir avalanches de rocha e de lama. Em volta do Monte Fugan foram criadas canaletas especiais para contê-las. Estas imagens da câmera de segurança mostram como estas avalanches de rocha podem ser repentinas e violentas. As avalanches de rochas estão entre as mais estranhas forças da natureza. Esta parece um rio furioso, mas é pura rocha. Penedos gigantescos flutuam na superfície de milhares de toneladas de matéria sólida. E às vezes toda a face da montanha pode deslizar lentamente. Aqui no sul do Japão, toda uma escarpa de terra e rochas tornou-se instável devido a uma forte chuva. Sua movimentação é lenta, mas não pode ser impedida. Mais extraordinário ainda é o que aconteceu em Risa, na Noruega. A aldeia foi construída sobre argila e um dia em 1978 essa argila repentinamente começou a se liquefazer. As imagens feitas por um cinegrafista amador mostram como pequenas áreas de terra se transformaram num líquido mole e deslizaram para dentro de um pequeno lago adjacente. Nas horas seguintes, uma avalanche de terra desceu para o lago, levando tudo com ela. No final do dia, metade da aldeia tinha sido levada para sempre. Surpreendentemente, ninguém se feriu. Deslizamentos de rochas já trouxeram o seu quinhão de tragédia. Uma avalanche de refúgio de carvão atingiu a pequena aldeia mineira de Abervan, em Gales, em 1966. A pilha de refúgio da mina local, toda uma montanha feita pelo homem, desabou subitamente, sem aviso. Uma avalanche de carvão passou pela escola da aldeia que estava diretamente em seu caminho. Os habitantes da cidade estavam habituados com os acidentes, mas no subsolo, nas minas, não no coração de sua comunidade. O desastre de Abervan deixou uma cicatriz na sua terra e na sua memória. Naquele dia, 116 crianças e 28 adultos morreram.
Quando pessoas moram no caminho de avalanches grandes como esta, o deslizamento devasta vidas e propriedades. Em Flatieri, na Islândia, uma avalanche passou pela cidade numa noite do inverno de 1995. A avalanche foi completamente inesperada. Nenhum deslizamento tinha atingido a cidade antes. 50 casas foram danificadas ou destruídas. 20 pessoas morreram. Em todo o mundo, a pressão para ocupar novas terras, mesmo em terreno montanhoso, está crescendo. Então, todos os anos cresce o número de mortes e as avalanches estilhaçam mais edificações, propriedades e vidas. A movimentada estação de esqui da cidade de Davos, na Suíça, fica à sombra dos Alpes. Uma noite em 1968, uma avalanche varreu os declives nus, chegando à cidade. Ela enterrou casas e carros e matou 53 pessoas. Sabendo que um dia isso certamente aconteceria de novo, os habitantes da cidade começaram a reconstruí-la. Hoje, Davos é a mais protegida de todas as outras cidades dos Alpes. Nos declives acima da cidade, foram construídas cercas nas regiões onde as avalanches se iniciam, evitando que as áreas de blocos de neve ininterruptos se tornem instáveis. É necessário que o projeto dessas estruturas seja muito preciso. Posicionadas num ângulo preciso para impedir o deslizamento dos blocos de neve, elas também precisam ser reforçadas. Também existem enormes barragens de deflexão e uma represa projetada para interromper o fluxo de uma avalanche e impedir que ela chegue às casas. Este tipo de sistema de defesa pode ser encontrado ao longo da totalidade dos Alpes. É muito caro, mas nesta região densamente povoada, há poucas alternativas. Mesmo pequenas aldeias nos Alpes têm esses sistemas de defesa. Saint-Antonin, na Suíça, foi atingida por uma série de desastrosas avalanches na década de 50. Dezenas de pessoas morreram. Hoje, a aldeia é protegida por mais de 64 quilômetros de cercas concretadas na montanha acima dela. Não é bonito, mas funciona. Muitas das casas também têm a sua própria proteção, enormes cunhas de rocha construídas no declive da montanha. Elas forçam qualquer avalanche que chegue a passar de um ou outro lado da casa. A vida nas montanhas nunca pode ser completamente segura. As avalanches são inevitáveis, mas os cientistas ainda esperam que um dia eles possam aprender o bastante para prevê-las ou talvez até controlá-las. No Instituto de Avalanches de Davos, na Suíça, os cientistas passaram anos analisando os efeitos das avalanches nos declives acima da cidade. Usando modelos gerados por computador, eles podem ver como temperatura, umidade, vento e uma série de outros fatores gradualmente modificam o bloco de gelo. Quando essa avalanche digital ocorre, o computador calcula seu progresso montanha abaixo. Outros estão lidando com as avalanches usando uma abordagem diferente. Pesquisadores em Zurique, na Suíça, descobriram que determinados pós plásticos, descendo declives na água, comportam-se de maneira muito semelhante às avalanches de neve no ar. Eles construíram modelos em escala de escarpas onde grandes avalanches ocorreram e onde se conhecia os detalhes de como as avalanches tinham fluído. Estudando o fluxo do pó de plástico nesses declives, eles foram capazes de prever onde as avalanches de verdade poderiam ocorrer. Eles então puderam aconselhar as autoridades locais sobre onde casas novas poderiam ou não ser construídas. Mas fora do laboratório, a escala e a complexidade das avalanches ainda desafiam os esforços para controlá-las. Em regiões montanhosas, as estradas são um salva-vidas. Durante os meses de inverno, o risco é substancial, então até mesmo as estradas devem ser fechadas nas horas de perigo ou as trilhas das avalanches devem ser liberadas.
Esta é Bear Pass, no norte do Canadá, uma região remota sem muito tráfego. Mas a estrada que atravessa a garganta deve ser mantida livre e os veículos seguros. Ponte livre. Carregue. A solução é um exército eficiente e um canhão de 105 milímetros sem recuo. Os projéteis explosivos podem provocar pequenas avalanches antes que a neve se acumule a níveis perigosos. Se um projétil não provoca um deslizamento, então essa trilha em particular, por hora, é considerada segura. Tudo limpo. A arma dispara um enorme projétil a até 8 quilômetros com grande precisão. Desta determinada posição, estes controladores altamente treinados podem provocar avalanches em mais de 50 trilhas de deslizamentos conhecidas. Às vezes, a avalanche que eles provocam é maior do que esperam. Um deslizamento deste vulto era um desastre esperando para acontecer. Mas o uso desta arma permitiu que eles escolhessem o momento. Mesmo assim, levará horas até a estrada ser liberada e aberta novamente ao tráfego. Elevação 206. Se uma tempestade produz um acúmulo de neve perigoso durante a noite, é nesse caso que os controladores devem provocar as avalanches. Eles não precisam ver as trilhas das avalanches. Eles estabeleceram coordenadas exatas para cada trilha e podem atirar às cegas, mesmo à noite, sabendo que os projéteis atingirão os seus alvos. Nas estradas mais movimentadas, o risco ao tráfego aumenta. A autoestrada Trans-Canadá passa por várias zonas de avalanches nas rochosas canadenses. Em alguns lugares, grandes avalanches são tão frequentes que coberturas contra avalanches são a única resposta. Essas coberturas recobrem e protegem a estrada ao longo das trilhas de avalanches e os deslizamentos de neve passam diretamente por sobre os seus telhados. São estruturas de concreto incrivelmente resistentes, construídas para suportar a enorme força de milhares de toneladas de neve, movendo-se a mais de 160 km por hora. As coberturas contra avalanches mantêm as estradas livres, mas sua construção é muito cara. A única alternativa prática na maioria das áreas é fechar a estrada e limpar a neve acumulada nos declives. É um método simples, mas altamente eficaz. As equipes de controle soltam grandes sacos de explosivos nas áreas de início de avalanches. Aqui também eles às vezes provocam avalanches maiores do que o esperado. Este deslizamento desenraizou grandes árvores de 50 anos de idade. A pilha de destroços tinha 6 metros de altura, pesava mais de 50 mil toneladas, bloqueou 69 metros da Trans-Canadá e custou aos operários 4 horas para liberar uma só faixa. É uma lembrança clara da ameaça letal que as avalanches sem controle representariam para o tráfego.
todo inverno, mais e mais pessoas vão para as estações nas montanhas para recreação e práticas de esportes. Elas vão em esquis, em snowboards, em snowmobiles. Muitas das grandes estações, como o Lago Louise, no Canadá, atraem dezenas de milhares de turistas a cada inverno. Há muito dinheiro para ser ganho aqui. Mas com todas essas pessoas na montanha, a ameaça de avalanches deve ser levada muito a sério. A umidade relativa é, você sabe, 24 horas. Então, as empresas que administram as estações de esqui empregam equipes de controle de avalanches, especialistas com conhecimento da área da estação. Você vai Essas com pessoas sabem quando, onde e como a neve se comporta em cada trilha de avalanches da área. Use mais se precisar. Tá, o que temos planejado lá para as rochas? Eu não sei, acho melhor fechar a área. Pode apostar. Você acha que vamos ver alguma coisa mais profunda? Existe uma grande pressão comercial para manter as pistas de esqui abertas independente do clima e do risco de avalanches. Então, todas as manhãs, durante a temporada de esqui, as equipes de controle analisam as condições e decidem quais declives podem estar sob ameaça de avalanches naquele dia. Enquanto os turistas se preparam para desfrutar do seu dia, os controladores já estão nas montanhas. Uma das maneiras mais eficazes de evitar uma avalanche grande e potencialmente mortífera é provocar pequenos deslizamentos controlados onde não haja esquiadores. Dessa maneira, os blocos de neve nunca se acumulam em níveis perigosos. Um dos métodos utilizados é o avalanger. Ele utiliza ar comprimido para detonar um projétil explosivo a vários milhares de metros nas áreas de início de avalanches conhecidas. Dependendo das condições, a equipe de controle pode ter de provocar avalanches nesta única área dúzias de vezes durante um inverno. Tudo limpo, destravado, fogo, travado. Mas em algumas situações, a única maneira de provocar uma avalanche é fazer o trabalho à mão. Este é o caso das cornijas, os grandes blocos pendentes que se acumulam nos cumes, centenas ou até milhares de metros acima dos esquiadores nos declives. Elas geralmente estão fora de vista, acima das árvores e rochas, mas são um perigo mortífero e devem ser derrubadas antes de ficarem grandes demais. Este é um trabalho muito perigoso. A equipe de controle usa explosivos que devem ser manuseados com muito cuidado. Isso não é fácil no frio intenso e nos ventos de inverno nos cumes das montanhas. Um simples estopim dá à equipe tempo necessário para preparar a carga, jogá-la sobre o cume e voltar para uma área segura. É aqui que a perícia dessas equipes é vital. Pegou? Peguei. Sabe onde vai? Pode soltar. Um erro na colocação da carga poderia facilmente fazer deslizar a parte errada da cornija e jogar a própria equipe de controle montanha abaixo. Agora sim. Peguei. Está pendurada. Certo. Temos 1 minuto e meio. O trabalho de proteger o público do perigo das avalanches é interminável.
Nossos melhores esforços e as nossas tecnologias mais poderosas podem apenas manter a ameaça ao lado. Sabemos que as avalanches irão ocorrer, mas a complexidade do mundo natural mina as nossas tentativas de prevê-las ou controlá-las. Enquanto as pessoas avançam mais no antes imperturbado domínio da natureza, elas irão continuar a encontrar não apenas a sua beleza, mas também o poder selvagem do nosso planeta feroz.